Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham. O meu grande expediente, senhor presidente, vai na direção do que os meus antecessores aqui nesta tribuna manifestaram hoje. É sobre este Brasil que avança. Eu sou da geração que, ao atingir a idade adulta, nos anos 70, descobriu viver num país de aparências, no qual os problemas não existiam pelo simples fato de que não se podia falar. Vi minha geração ser trucidada por uma economia em frangalhos, pela falta de oportunidade de trabalho e pelo acesso limitado à educação. Crescemos no embalo dos 50 anos em 5, sonhado por Juscelino Kubitschek, para depois mergulhar nos anos de chumbo e ver o milagre brasileiro ruir sobre os nossos pés, sobre o som da inflação galopante dos generais. Ao descobrir um país no qual 56% da população vivia entre a pobreza e a miséria, percebemos ser impossível ficar em silêncio. Então, tomamos as ruas para as cobranças de liberdade e igualdade, de um país justo para todos, e por mais improvável que pudesse parecer na época, conseguimos vencer. Mas só isso não bastava. Era preciso mais, era preciso garantir voz e vez para os trabalhadores, para as classes populares, para aqueles que nutriam o sonho de mudar a realidade à sua volta e de tornar este um país digno de se viver, um país capaz de orgulhar a todos e servir de exemplo para o resto do mundo. Novamente transformamos o impossível em realidade. Fizemos nascer o Partido dos Trabalhadores e transformamos no porta-voz daqueles que almejavam um país melhor, um país mais justo, humano, enfim, um Brasil de todos para todos. Durante anos a fio, estudamos nosso país, discutimos sua realidade, suas mazelas. Imaginamos modos e meios de fazê-lo diferente e impulsionar à frente do seu próprio tempo e torná-lo um bom lugar para se viver. Nesse período, travamos batalhas históricas e perdemos algumas, é verdade, mas jamais desistimos ou nos afastamos do que realmente nos movia, o desejo de implantar um projeto capaz de transformar a realidade brasileira, fomentar o desenvolvimento de maneira sustentável e dar a todo cidadão o direito de ter uma vida digna. Há 8 anos tivemos a grande oportunidade de colocar em prática tudo o que havíamos pensado, estudado e experimentado nos 23 anos do PT. A histórica eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República mudou esse país. E não apenas por ser o primeiro representante da classe operária a chegar ao poder da nação, o que já era muito, mas sim porque ao tomar posse trazia consigo na bagagem o acúmulo de 2 décadas do Partido dos Trabalhadores e boa parte da esquerda e da sociedade brasileira, que sempre se preocupou em construir um Brasil melhor. E os resultados, senhoras e senhores, estão aí, por todos os lados deste país continental. Até mesmo os mais furiosos opositores são incapazes de fechar os olhos para os avanços obtidos a partir de 2002. Em 8 anos, o Brasil deixou de ser um mero coadjuvante no cenário internacional para se tornar uma das principais economias mundiais, um mercado cobiçado por nações de todo o planeta e um ávido investidor, além de hábil negociador internacional. A estabilidade que nossa economia possibilitou avanços até então nunca imaginados, como, por exemplo, atingir o pleno emprego. Mais importante do que isso, possibilitar 35 milhões de brasileiros deixassem a pobreza. A política de desenvolvimento implementada pelo PT ajudou a reduzir aquele percentual absurdo de 56% dos brasileiros que nos anos 70 viviam entre a pobreza e a miséria, para apenas 14% em 2011. Mas se enganam aqueles que acham que estamos satisfeitos. Não
não estamos satisfeitos nem tampouco acomodados. Queremos mais, queremos varrer completamente a miséria do mapa do nosso país, espalhar o desenvolvimento por todos os cantos do território nacional, fortalecer nossa agricultura familiar, salvaguardar nossas riquezas naturais e fazer do Brasil um modelo a ser seguido pelo mundo. E ao contrário das críticas disparadas pelos pessimistas de plantão, pelos especialistas em fechar os olhos para os avanços do país, pelos rancorosos incapazes de aceitar que o PT detém o conhecimento para implantar no Brasil um novo modelo de economia e desenvolvimento, estaremos no rumo certo. Pela primeira vez em 511 anos, uma mulher comanda os destinos dessa nação e ela irá nos levar em direção à realização do que sempre sonhamos para o nosso país. Tenho certeza, senhoras e senhores deputados, que a presidenta Dilma passará para a história como a grande líder que erradicou a miséria no Brasil. Ao trilhar a estrada pavimentada pelo presidente Lula, a presidenta Dilma nos conduzirá a um futuro de plena igualdade e justiça social. E após 8 meses do início do seu governo, os índices de que isso será uma realidade estão claros. Pesquisa recente do IPEA mostra que 62% das famílias está otimista em relação à situação econômica do país. Paralelamente a isso, estamos colhendo uma nova safra recorde de grãos, que representa um incremento de 8% com relação à produção do ano passado, contabilizando 161 mil toneladas de produção agrícola. Mas mais do que isso, as projeções do Ministério da Agricultura para o agronegócio mostram que o Brasil deve consolidar ainda mais como potência na próxima década e deverá disputar a liderança mundial na produção de alimentos com o maior país do mundo, os Estados Unidos.